pássaro? Um avião? Não! É o pastor Weber Monteiro chegando para alegrar o seu coração. Obrigado pelo tudo que me deste, e apesar dos sofrimentos e por tudo que passei, obrigado pela força para viver nessa longa caminhada que você me acompanhou. Você nunca me deixou. Não tem branco, não tem negro, todos são iguais, merecem seu amor. Trago dentro do meu peito uma imagem de luz. Olá, meus queridos amigos, bom dia, bom dia, bom dia! A paz de Cristo a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso encontro. Estamos aqui firmes e fortes, nesta linda manhã de terça-feira, hein? Hoje, terça-feira, maravilhosa terça-feira de bênçãos. Sejam muito bem-vindos aqui, hein? Hoje, dia 19 de maio de 2020. Um abraço aos amigos que vão chegando aí. Já chegou a Eliette Nunes. Ela está dizendo: bom dia, meu pastor, a paz de Cristo. Tô de volta. Bem-vinda de volta, Eliette Nunes. Prazer tê-la aqui conosco nesta. Que bom que você retornou. Tava sumida. Que bom que reapareceu. Bom dia, meu amigo de... Tranquilo? Tudo beleza? Que máscara bonita é essa aí que você tá usando? Gostei, bacana. Depois você me dá uma dessa aí de presente. Hoje, terça-feira, dia 19 de maio, e hoje é o dia do quadro Com a Vovó. Hoje nós estamos aqui transmitindo da nossa página. Você que está entrando aí, já envia aí, ou envia uma solicitação para os seus amigos, né? Compartilha aí este vídeo com os seus amigos, para que outras pessoas também possam participar conosco aqui, né? As pessoas já estão acostumadas a essa transmissão, a esta live diretamente do meu perfil. E hoje estamos transmitindo página hashtag uma palavra amiga do amigo pastor. Então você aí já vai compartilhando com outras pessoas para que o nosso bate-papo. Nós vamos conversar com todas as nossas vovós, né? Olha, Deus abençoe você aí conosco, Deus abençoe a todos os amigos aí, você que é daqui de fora do país, né? Onde esteja chegando esta transmissão, que Deus lhe abençoe, que Deus possa guardar você, proteger toda a sua casa e toda a sua família. Aumenta aí, DJ, aumenta essa música aí, é boa, hein? Aumenta aí, vamos lá. Bonita, bonita, hein? O pessoal tá cortando de novo, hein, DJ? O pessoal tá cortando essas músicas de novo aí. Domingo, na nossa programação de rádio, cortaram muitas músicas lá que nós transmitimos. Será que vai cortar essa aí não, DJ? Você acha que não corta, não?
Ah, você já conversou com... Ah, como é que é? Ah, você conversou com Chitãozinho e Chororó? Ah, e eles já autorizaram então? Então não vai ter problema de direitos autorais, não? Ah, então, sendo assim... Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia para você que acordou de bem com a vida! Bom dia pra quem não faz guerra. Bom dia para você que está de quarentena! Bom dia para você que está no trabalho! Bom dia para você que está agora dirigindo aí o seu caminhão e acompanhando esta transmissão. Bom dia! Bom dia para o motorista! Bom dia para a dona de casa! Bom dia para os estudantes! As aulas estão voltando, né, estudantes? Agora, aulas online, né? Eita, que chique, hein? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Deus abençoe a todos. Olha, eu quero aqui neste momento parabenizar aos aniversariantes do dia. Muitas pessoas fazendo aniversário hoje, dia 19 de maio. Quem faz aniversário? Jessica Miranda, para o Denis Gerlotti, Dedé de Souza, Tiago Silva Magalhães, Dimar Souza, Lourdes Hilton Leandro, Martinati, a Daniela Cristina, também fazendo aniversário hoje, o Cícero Fortunato, Viviane Coutinho, Marcos Paulino, a Thalita Vitória, hoje também completando mais de um ano de vida, a Dona Rita de Souza, membro da nossa igreja, mais de um ano de vida. Parabéns, Dona Rita. E também o Heitor Jadilson, o Heitor, hoje o obreiro Heitor completando também mais um ano de vida, né? Casamento, hein, Heitor? Ah, coisa boa, hein? Parabéns, parabéns a todos os aniversariantes do dia. Recebam aí o meu carinho, recebam o meu abraço e recebam principalmente a bênção de Deus. Que o Senhor possa realizar todos os seus sonhos, que o Senhor possa operar grandes maravilhas na sua vida, tá bom? Parabéns todos os aniversariantes do dia! Bom, conversando com a vovó, DJ, solta a vinheta aí, porque eu quero falar com as minhas queridas vovós neste momento, hein? No ar, mais um campeão de audiência. Pastor Éder Monteiro, o pastor amigo do povo. Mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu bom saber que eu tenho um grande amigo. Ouça uma história no quadro Conversando com a Vovó. Estou aqui, menino. Venha cá. Venha ouvir uma história pra vovó. Dia! A paz de Cristo, minha avó! Deus abençoe a senhora, Deus abençoe o seu lar, a sua... Deus abençoe, minha avó querida,
Como é bom podermos estar aqui neste momento, para podermos aqui dividir as histórias, né? Compartilhar as histórias da vida, as histórias que nós vivenciamos, as histórias que são compartilhadas conosco, né? E aí a gente vem aqui também para poder compartilhar. A Eliette Nunes está dizendo: quinta-feira eu vou para o Rio de Janeiro, vou cuidar dos meus pais, eles não estão bem, peço oração para eles e também para mim. Vamos orar, viu, Eliette? Vamos orar, e o nosso Deus soberano e poderoso há de operar grandes maravilhas, restaurando aí a saúde dos seus pais, tá bom? Dê o meu abraço a eles, tá bom? Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Sabe, vó, eu quero compartilhar com a senhora uma história muito, mas muito interessante mesmo. Conta-se, vó, sobre um rapaz, uma criança, né, um pré-adolescente, um menino chamado Pedro. Este Pedro, família um pouco conturbada, os pais não se davam bem, então brigavam bastante, discutiam, desentendiam e até se agrediam. E o Pedro foi crescendo, vó, em ambiente, e ele não tinha uma boa educação. Porque a verdade, vó, que quando o casal se divide, quando o casal não vive bem, até os filhos, a educação dos filhos se torna muito prejudicada. E foi o que aconteceu, né? Ele teve muitas dificuldades em relação... Sabe, vó, o Pedro, ele cresceu assim um menino sem regras. Ele cresceu um garotinho muito, né, na vida. E ele foi tendo muitas dificuldades. Os pais não entendiam, né? Então, por exemplo, vó, quando o pai dava uma ordem e a mãe não estava bem com o pai, então a mãe desautorizava. Era aquela bagunça, viu, vó? A mãe desautorizava e vivia aquela confusão dentro de casa. O pai não concordava com a mãe não concordava com o pai, e isso aí atrapalhava então a educação do Pedro, que foi crescendo sem regras e fazia o que queria, e os problemas foram só aumentando. Bom, vó, uma época o Pedro estava na escola dando muito trabalho. Os professores reclamavam muito do Pedro, mandava chamar os pais para as reuniões na escola, e os pais dificilmente iam a estas reuniões, e com isto a educação do menino foi só piorando e se agravando a cada dia. Mas teve um dia que aconteceu um fato complicado, vó. Que na sala do Pedro desapareceu ali um relógio de um dos meninos, de um dos seus colegas. Bom, todo mundo, os colegas todos, começaram a falar que quem havia roubado aquele relógio era o Pedro. Mas não tinham coragem de falar, né? Claramente. Mas todo mundo ali estava desconfiado, os alunos todos desconfiados que quem havia roubado o relógio realmente era o Pedro. Sabe, vó, a diretora da escola foi chamada e ela disse: olha, é o seguinte, eu vou revistar todas as bolsas, todas as pastas. Pode colocar todas as pastas em cima da carteira que eu vou revistar. E olha, com quem eu achar o relógio, a pessoa que estiver com esse relógio vai ser expulsa. O aluno vai ser expulso se eu encontrar este relógio. Bom, vó, o professor da sala, chamava-se Vicente, o professor
ele chamou a diretora em particular e disse para ela assim: diretora, a senhora me permite resolver essa questão? A senhora me permite resolver com os alunos este problema? Eu vou encontrar este relógio, mas eu só queria que a senhora me desse a autoridade para eu resolver essa situação do meu jeito. Bom, vó, o Vicente, ele era conhecido como uma pessoa equilibrada, um professor muito equilibrado. E a diretora, então, não teve dificuldade para dar essa autoridade ao Vicente para resolver aquele problema da sua sala. E assim, vó, o Vicente retornou à sala e começou então a conversar com todos os alunos. E ele disse o seguinte: olha, todos vocês podem guardar novamente as suas pastas. Nós não vamos revistar a pasta de ninguém. Sabe, vó? E o Pedro ficou aliviado, porque realmente era ele quem tinha roubado o relógio de um dos seus colegas. E agora, se pega um relógio dentro da sua pasta, complicaria para ele. Mas o professor disse: olha, eu não vou revistar a pasta de ninguém. Não vou revistar. Eu vou dar 5 minutos para que este relógio apareça. Então você que pegou o relógio do seu coleguinha, eu vou te dar a oportunidade para você vir aqui à frente e me entregar o relógio, e você não será expulso. Bom, vó, voltou aquele clima tenso dentro da sala de aula. E o Pedro estava ali numa situação muito difícil, muito complicada. Os 5 minutos se passaram. O professor viu que ele não conseguiria, vó, obter a informação que ele precisava e que ele queria. Ninguém iria responder, ninguém iria falar. O culpado não iria se manifestar. Então o professor usou uma outra estratégia. O professor Vicente disse aos alunos: nós vamos fazer o seguinte: todos fecharão os olhos. Todos vão fechar os olhos, e a pessoa que está com este relógio, para não ser exposta diante dos demais alunos, vai vir aqui e colocar o relógio. Só isso que eu quero. Ninguém vai olhar, ninguém vai ver. Então, quem pegou o relógio vai ter esta oportunidade de colocar o relógio aqui sobre a minha mesa. E eu vou dar 5 minutos novamente. Fechem os olhos todos. E assim, vó, todos os alunos fecharam os olhos. 5 minutos depois, o relógio estava na mesa do professor. Tudo se resolveu. O professor então entregou o relógio ao seu dono e disse para toda a sala: olha, que nunca mais isto aconteça na nossa sala. E nunca pegue aquilo que não lhe pertence. Não expôs o Pedro e tudo ficou tranquilo, tudo ficou normal. Os alunos, apesar de muitos desconfiarem que era o Pedro, mas nunca se soube que era realmente o Pedro. Vó, o tempo passou, os anos se passaram, muitos anos passaram. Este Pedro agora havia se tornado um professor. E um dia ele estava na biblioteca fazendo umas pesquisas. E, coincidentemente, vó, quem que o Pedro encontra na biblioteca também? O seu antigo professor. Sim, vó, o professor Vicente, já bem de idade agora, né? Muitos anos se passaram. E o Pedro o reconheceu, chegou, se aproximou dele, o saudou. E o professor Vicente o cumprimentou,
friamente. E o Pedro então percebeu que ele não o reconhecia. E o Pedro disse: professor Vicente, o senhor não se lembra de mim, né? E o professor olhou para ele, fixou os olhos nele e disse: realmente eu não me lembro. Você é alguma pessoa conhecida, minha, parente? Eu, sinceramente, eu não me lembro. E o Pedro então diz para o professor Vicente: professor, há mais de 30 anos atrás, o senhor foi meu professor. E o senhor foi a minha inspiração. E aí o Pedro falou da sua sala e foi trazendo à memória o professor Vicente. E ele disse: bom, eu me lembro da sala tal, eu dei aula assim, tal. E o Vicente diz o Pedro diz para o Vicente: professor, o senhor me inspirou. E ele disse: eu te inspirei? Como assim? E ele falou: olha, aquele fato que aconteceu na minha sala, o senhor lembra quando teve aquele problema? E o Pedro foi falando novamente, contando toda a história para o professor. E o professor buscou na memória e disse: puxa, eu me lembrei mesmo deste fato do relógio que havia sumido, tal. Puxa, me lembrei da história. Mas onde é que você entra nessa história, Pedro? E ele disse: ora, professor, o senhor sabe muito bem. Ora, o senhor sabe que foi eu quem peguei o relógio e quando o senhor deu aqueles 5 minutos, mandou que todos baixassem a cabeça, tapassem os olhos para que o relógio pudesse reaparecer. Então, eu vendo que eu não seria exposto diante dos meus colegas, então eu tive coragem, professor, de ir lá e colocar o relógio sobre a sua mesa. E o senhor me inspirou e eu quero muito te agradecer. E o professor perguntou: por quê? Em que eu te inspirei e você quer me agradecer por quê? E ele disse: o senhor me inspirou porque o senhor bem poderia ter me exposto, o senhor poderia até mesmo ter me expulsado da escola, e o senhor não fez isso. O senhor apenas deu uma mensagem para toda a sala, dizendo que aquilo jamais deveria voltar a acontecer. E o Senhor disse naquele dia: nunca pegue nada que não lhe pertence. Se não lhe pertence, não pegue. E estas palavras, professor, me chamaram a atenção. A partir daquele dia eu tomei uma decisão na minha vida que eu mudaria. Que eu não mais faria aquilo, não seria mais aquele aluno problemático na sala. Agora, professor, o senhor me inspirou por conta disso, porque o senhor poderia ter me exposto, poderia ter me complicado a minha vida, mas o senhor guardou para si. Agora, eu estou intrigado. E o professor Vicente disse: por quê? Ele falou: professor, por que o senhor não me entregou? Talvez o senhor não quisesse me expor, tudo bem, mas nunca o senhor me chamou para conversar. O senhor poderia ter me dado um sermão muito grande depois de tudo isso, até mesmo em particular. O fato de o senhor não me expor diante dos alunos, eu compreendi bem, o senhor não queria me envergonhar, mas o senhor nunca conversou comigo. Eu até esperava que o senhor fosse me dar um sermão muito grande, ou que o senhor me levaria à sala da diretora, e ali eu iria receber um puxão de orelhas muito grande. Mas nunca. Eu digo para o senhor que nesses 30 anos eu tenho guardado este puxão de orelha e este sermão. Por que, professor Vicente, que o senhor não falou nada comigo? Nunca me repreendeu por conta disso. E para surpresa do Pedro, o professor Vicente disse: Pedro, eu não sabia que era você quem tinha pego o relógio. Ele disse: como que não sabia, professor? O senhor estava na sala?
E o professor Vicente disse: sim, eu estava na sala. Mas lembra que eu pedi para que todos tapassem os olhos? Lembro sim, professor. Foi isso que me deu coragem de ir lá e devolver o relógio. E o professor Vicente disse: pois bem, eu também fechei os meus olhos. Eu não queria saber quem que era que tinha pego o relógio. Só queria que o relógio aparecesse. E sabe, vó, o Pedro deu um abraço caloroso no Vicente e agradeceu muito a ele. E ele disse: olha, professor, o senhor me chamou muito mais atenção ainda com este fato novo, com esta nova informação. Até então, eu tinha tido o senhor como meu professor. Mas muito mais do que o meu professor, o senhor é o meu mestre. Porque o que o senhor fez mudou completamente a minha vida, completamente o meu futuro. Talvez, professor, se o senhor tivesse me exposto, eu ficaria muito revoltado e pioraria. Me tornaria uma pessoa pior. Mas essa atitude do senhor me fez repensar. Que história interessante, né, vó? Aquele professor inspirou o seu aluno, que depois passou a andar nos seus passos, tendo ele não só como professor, mas como mestre. Sabe, vó querida, o verdadeiro mestre é aquele que ensina com exemplo. Não é aquele que expõe, não é aquele que briga, não é aquele que humilha, mas é aquele que dá um bom exemplo para que os seus discípulos o possam seguir. E nós temos aqui um exemplo maravilhoso da palavra do Senhor, aqui no Evangelho de João, vó, no capítulo 13. Nós temos aqui um relato de quando o Senhor Jesus, ele pega uma toalha, pega uma vasilha, uma bacia com água, e ele começa então a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos não entenderam aquilo. O Pedro, principalmente, Pedro falou assim: jamais só vai lavar os meus pés. E Jesus falou: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. E o Pedro então permitiu que Jesus lavasse seus pés. E aqui no versículo 12 diz, vó, então depois que lhe lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa. E disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Que tremendo! O Senhor Jesus mostrou ali como deveria fazer, deu exemplo de humildade para todos os seus discípulos. Vó querida, vó amada, nós devemos servir de exemplos para as outras pessoas. Nós tiramos nessa história de hoje, nós tiramos duas lições importantes, vó. A primeira é que nós aprendemos que quando os pais não se dão bem, a educação dos filhos torna-se prejudicada, que foi o que aconteceu com Pedro. Mas também nós tomamos aqui como um grande exemplo a atitude deste professor, que poderia ter exposto o aluno, mas não o fez. E assim inspirou o seu aluno a seguir os seus passos. Vó querida, que possamos agir assim, que possamos ter esta atitude. Já dizia um certo sábio que o verdadeiro líder é aquele que repreende sem humilhar. Não há a necessidade de humilhar a ninguém
para que se faça uma repreensão e uma correção. Sabe as palavras, né, vó? Vó querida, olha, muito obrigado pelo carinho da senhora. Compartilhe essa história aí com outras pessoas, porque outras pessoas precisam aprender essa linda história, tá bom? Vó, que Deus abençoe a senhora, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa e toda a sua família. Com a graça de Deus, na próxima terça-feira, nós voltaremos aqui com o quadro Conversando com a Vovó. E o Palavra Amiga do amigo pastor volta amanhã com a bênção de Deus, tá bom? Olha, forte abraço, a paz de Cristo, Deus abençoe você, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe e proteja toda a sua família, que o seu lar seja um lar de paz, que a sua casa seja uma casa de alegria e que o Espírito Santo possa habitar eternamente no seu coração e no coração de toda a sua casa. Que o Senhor possa livrar sua família das doenças, das enfermidades, desta pandemia. Que o Senhor possa livrar sua família de todo mal, tá bom? Forte abraço, a paz de Cristo. Deixo você ouvindo aí, na finalização, esta música muito bonita aí. Esta música bonita, Obrigado, com Leonardo Sullivan. Deus te abençoe, forte abraço, a paz de Cristo, bom dia! Pra você não tem nascido, não tem branco, não tem negro, todos são iguais, merecem seu amor. Trago dentro do meu peito uma imagem de luz, seu nome é Jesus. É sempre quem me diz que depois da luta a gente pode ser feliz. Trago dentro do meu peito uma imagem de luz, seu nome é Jesus. É sempre quem me diz que depois da luta a gente pode ser feliz. Obrigado, Senhor, pela luz que iluminou o bom senso dos homens, para que se desligassem os mísseis nucleares. Obrigado pelo sorriso da criança. Obrigado pela flor, pelo fruto, pela semente, pelo pão de cada dia. Obrigado pela solidariedade das pessoas do bom senso, nesse mundo conturbado por tantas guerras. Obrigado por tudo, pelos amigos, pelos filhos. Obrigado pela paz nas pessoas enfermas. Obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado.